Tem o Bortola antes, Zanquim. Eu estou seguindo aqui o primeiro. Alberto, Bortola e Zanquim. Senhor presidente, eu fui pegar um café antes ali e encontrei a dona Inês Frigeri. Dona Inês Frigeri é uma usuária. É uma cidadã aqui de Caxias do Sul. Ela foi muito carinhosa comigo. Ela disse, Alberto, eu sou uma velha. Eu disse, não fala isso. É da maturidade ativa, dona Inês. Maturidade ativa, a senhora está muito bem. Mas ela disse, fala por mim ali, de que as pessoas que eu conheço, elas têm que esperar 1 hora, às vezes 1h30, para poder pegar um ônibus, demoram tanto para chegar no trabalho. É isso, dona Inês? Eu estou falando pela senhora como cidadã, como eleitora, eu não sei nem quem a senhora votou. Não sei nem quem a senhora votou. Mas ela ela está aqui democraticamente participando, assistindo, acompanhando, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu não falei contra subsídio. Eu não falei contra subsídio. Nosso partido aqui é base do governo, mas nada me impede, e nada vai me impedir, de eu fazer uma crítica à Secretaria de Transportes. Nós estamos na base do governo, mas nós somos independentes. Também. Para as coisas boas, nós estamos trabalhando e ajudando. Mas tem coisas que não funcionam e a gente tem que falar, independentemente de ser base ou não. E a Secretaria de Transportes tem problemas na comunicação com os vereadores, com os usuários do transporte coletivo, enfim. E quando a gente fala aqui em subsídio, a gente fala em população, eu não tenho problema nenhum de falar da Visat. Eu nunca fui financiado pela Visat, eu não conheço nenhum diretor da Visat, eu não visito a Visat, não há problema nenhum. Quem falava da Visat era o ex-prefeito Daniel Guerra, que se elegeu falando da Visat. Por quê? Por que ele se elegeu falando da Visat? Porque a população estava insatisfeita com a Visat e com o transporte público na época. Então, nós temos aí o vereador Bressan. O vereador Bressan tem toda a razão. A questão não é o subsídio. Ele vai votar contra a respeito? Eu vou votar a favor do subsídio. Mas eu preciso fazer essas ponderações. Nós precisamos ter um planejamento. Nós precisamos ter um planejamento sério sobre transporte coletivo. Nós não podemos ser proibidos de falar de uma empresa, que é uma empresa concessionária, o município já deu subsídio uma vez, está dando subsídio outra vez, está tentando fazer com que as coisas andem e melhorem, e a gente não consegue fiscalizar. A gente não consegue fiscalizar, o poder público mesmo não consegue fiscalizar. E tem outra coisa, eu não quero aqui ser demagogo, mas, assim, o cidadão comum, nós mesmos estamos pagando esse subsídio. Aliás, é bitributação, né? Porque o cidadão já paga seus impostos, paga a tarifa, e vem dizer que o subsídio é da prefeitura também. O prefeito tem essa questão da gestão e está fazendo bem, está preocupado com o transporte coletivo, mas o transporte coletivo não está funcionando. Mas quem paga o subsídio que o prefeito está repassando para a empresa poder fazer um serviço bom é o cidadão, é do meu bolso. É do bolso do usuário, é de bitributação. Então, enfim, eu vou votar favorável ao subsídio, evidentemente, mas eu acho que eu não viajei para a Austrália, não viajei para outros países. Na verdade, viajei só para país pobre, né? Visitei o Haiti e também a Bolívia, né? Então, conheço La Paz, Santa Cruz de la Sierra e Porto Príncipe. Mas no meu programa de rádio já entrevistei gente do Japão, da Índia, da Síria, da Itália, de vários países. E lá no Japão eu ouvi uma colega, vereador Felipe, a jornalista Graziela Andreatta, dizendo o seguinte, que mesmo que não tenha nenhum carro passando, se tiver um semáforo ali do vermelho, ninguém vai passar a faixa de segurança. Nenhum. É cultural, é o Japão. Tudo bem, se a gente comparar com o Japão, evidentemente, se eu comparar lá com La Paz e Porto Príncipe, evidentemente que é um caos, né? Mas eu quero dizer que tem que haver, sim, um planejamento, concordo com os outros vereadores, todos aqui falaram nisso, é a nossa preocupação, respeito o voto de cada um, mas a nossa preocupação aqui é planejamento para o transporte público. E hoje eu estou aqui, dona Inês, representando a senhora, as pessoas que convivem com a senhora como cidadã, como usuária do transporte coletivo, falando sobre isso. E, no momento oportuno, eu vou votar favorável a esse subsídio, mas quero ser um fiscal. Eu estou aqui transitoriamente, mas eu também sou um jornalista que ocupa um espaço no veículo de comunicação importante e vou fazer as cobranças que tem que fazer sobre essa questão nos espaços que eu tenho, inclusive nas minhas redes sociais, que é uma prerrogativa de todo mundo.
Dona Inês, eu espero que eu tenha representado a senhora, já que a senhora me abordou tão carinhosamente. Eu pensei que vinha chumbo ali, mas veio até um carinho. Obrigado. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Próximo.